Muito que bem, vamos falar sobre Drácula. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre aquele livro clássico que eu tinha muito medo de ler, mas que eu venci o medo e li, que é Drácula, do Bram Stoker. Só que antes de começar esse vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não foi inscrito, me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela pra você. Lembrando também que tem link pra essa edição aqui de Drácula na descrição, se você comprar pelo meu link, você me ajuda muito. E também não esquece de deixar o like aqui no começo do vídeo, que ajuda muito o canal a cada vez mais a crescer, porque daí o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, tudo isso falado, vamos lá falar sobre Drácula. Gente, não sei se vocês estão percebendo, talvez tenha um áudio aí, tem alguém ouvindo sei lá, um reggaeton misturado com sertanejo, misturado com funk, não sei que gênero de música é esse aqui no condomínio. Eu estou com a casa inteira fechada pra tentar fazer esse som não vazar, mas talvez ele vaze. Então, sinto muito, I'm so sorry. Vamos falar então sobre Drácula, que é sobre o que a gente veio falar aqui nesse vídeo? Então, muito bem, eu acho que muita gente conhece a história de Drácula, mas aí eu te pergunto, você conhece de verdade a história de Drácula? Ou você só conhece aquilo que foi passado pela cultura pop? Essa foi a grande questão aí na minha pequena vida. Porque eu ficava pensando assim, putz, será que a história original de Drácula é realmente o que eu conheço? Porque a gente conhece muito, né? Existem muitas adaptações, existem muitas variantes aí sobre a história de Drácula. E a minha grande curiosidade era realmente saber qual que era a história original de Drácula. Vocês sabem que eu tinha bastante medo de ler Drácula por conta de ter lido Frankenstein e não ter gostado. E fiquei com medo de ser o mesmo tipo de narração e me decepcionar. Ainda mais por ser um livro que é um pouquinho maior, né? Então, dá um medinho aí. Mas, vamos lá então, primeiro de tudo, antes de falar o que eu achei, sobre o que essa história vai falar e qual que é o começo, então, dessa história, né? Primeiro de tudo, que Drácula é uma história basicamente narrada em diários e também cartas e até alguns recortes de jornais que são colados, então, dentro desses diários. Então, é uma história que é bastante dinâmica, porque não é o diário de apenas uma pessoa, nem as cartas de uma pessoa apenas. São vários personagens que a gente tem dentro dessa narrativa. E a gente vai começar então essa história acompanhando Jonathan Harker, que ele é um estagiário ali no escritório de advocacia, que foi mandado para a Romênia pelo seu chefe, mais especificamente para a Transilvânia, para falar e lidar com um conde. Quem é esse conde? Obviamente, Conde Drácula. Avião. Conde Drácula. E ele tá indo nessa jornada porque, na verdade, quem iria era esse chefe dele. Só que esse chefe dele, ele tá com gota, né? Que era uma doença bem comum na época. Já tem diversos livros de época que eu leio que sempre as pessoas falam que estão com gota ou que alguém tá com gota. É uma doença bem típica dessa época. E daí o Jonathan vai no lugar dele pra auxiliar, então, aí esse conde, né, que é o Conde Drácula, a entender um pouco mais sobre a Inglaterra, sobre a propriedade que ele tá comprando e tudo mais. O Jonathan vai nessa jornada e a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo com ele, né, durante esse percurso, até chegar realmente ali no castelo do conde, né, pelos diários que o Jonathan fica escrevendo ao longo da viagem, né, como se fosse um diário de viagem mesmo, de tudo que tá acontecendo e nananã, até pra depois ele lembrar e contar pra Mina, que é a sua noiva. Então, o que acontece? Durante isso, a gente vai começando a perceber que tem umas coisas um pouco estranhas, né? O Jonathan, na verdade, vai começando a perceber que tem umas coisas meio estranhas. Porque sempre que ele para em algum lugar pra repousar, ou então que ele tá durante um percurso, fazendo uma viagem, né? E ele comenta pra onde que ele tá indo, as pessoas ficam meio supersticiosas, assim, elas ficam meio esquisitas. Elas começam a ficar meio que fazendo o sinal da cruz, ficar, né, não sei o que e tal. E também ficam assim, nossa, né, meio estranhos com ele mesmo, por ele tá indo pra esse lugar. Então ele fica meio tipo, por quê, né? Que esquisito. E aí tem até um momento na história que uma senhora, ela pega e dá um crucifixo pra ele, fala, olha, usa isso, não sei o que e tal. E ele fica meio tipo, não sou religioso, né? Não sou nada, assim, estranho, mas ele aceita de bom grado. E daí ele fala, quando eu chegar lá, eu pergunto pro conde, né, o porquê dessa superstição, o que que essas pessoas têm e tal. Principalmente porque justamente na noite que ele tá indo, era uma noite ali que as pessoas falavam que os espíritos estavam mais fortes, alguma coisa nesse sentido. Então ele pega o último transporte dele, né, pra levar ele até um certo ponto. Quando ele chegasse nesse ponto, o cocheiro, então, do conde, ele vai vir, vai pegar ele e vai levar ele então pro castelo, né? E aí dentro desse transporte é a mesma coisa, as pessoas passando ali, elas já começam a fazer o sinal da cruz, já ficam nervosas, já não sei o que e tal. E até aí tudo bem. Só que daí quando o cocheiro chega, tá muito esquisito, é uma pessoa muito estranha, sabe? Tipo, o Jonathan ele fala,
Mas tá bom, né? Às vezes é só uma pessoa ali da região e tal. Entra lá no transporte do cocheiro, que eu não sei se é uma carruagem que fala, mas ele entra nesse transporte e ele vai indo. E aí tem um longo caminho desse ponto onde ele é pego até chegar no castelo, né? O castelo, ele é um lugar meio afastado. E nesse meio tempo ele fica ouvindo uns lobos, assim, meio que uivando, não sei o que e tal. E esse cocheiro era super esquisito. Porque às vezes o cocheiro, ele parava no meio do nada, no meio da floresta. Aí ele saía da carroça, da carruagem. Ele desaparecia por alguns minutos. Depois ele voltava como quem não quer nada. E voltava a seguir caminho. E ele não falava com o Jonathan, nem, sabe? Meio estranho, assim. Mas o Jonathan fala, tá, né? Beleza. E aí Jonathan finalmente chega no famigerado castelo, né? E aí quando ele chega, ele conhece o conde ali. O conde é muito polido, é um senhorzinho de idade e tal. Ele começa a conversar muito com o conde, dando as informações que o conde precisa. Ele percebe que o conde é uma pessoa que tem muito, muito, muito interesse pela Inglaterra. Então, ele aprendeu a falar o idioma sozinho. Ele tem muito interesse por política, pela arte, pela sociedade, por como as pessoas se comportam. E daí ele fica meio que tirando, inclusive, essas dúvidas, né? Ele até fala sobre o sotaque dele. Ele fala assim, eu não quero ter sotaque, eu quero saber falar esse inglês perfeito da mesma forma que vocês falam. E aí o Jonathan vai auxiliando como ele pode, né? Dando as informações que ele sabe, explicando um pouco sobre a sociedade e tudo mais. E conforme vai passando os dias, ele começa a perceber umas coisas um pouco esquisitas. Porque ele começa a perceber que o conde, sempre que tá de dia, ele arruma uma desculpa, fala que tem que ir num lugar, não sei o que lá, não vai poder, tá um pouco indisposto. E aí ele só volta de noite. Também ele começa a perceber que não tem ninguém ali no castelo além dele. Não tem empregado, não tem ninguém. E ele começa a ficar meio cabreiro, até que ele começa a perceber que ele não é ali um mero convidado. Que ele é, sim, um prisioneiro. Essa então é a base da história. Eu acho que a partir daqui toda a descoberta é incrivelmente interessante, né? Inclusive como você vai vendo os outros personagens entrando na história. Muito que bem, né? O que eu achei então de Drácula, já que eu já contei pra vocês aqui a premissa. Brasil, eu gostei muito de ter lido esse livro, principalmente porque foi muito interessante e muito, assim, prazeroso descobrir a história original do Drácula. E aí eu fui percebendo que eu não sabia de verdade qual que era a história original, sabe? Que eu só sabia, tipo, recortes dessa história, ou que as adaptações e foi passando de cultura pop pra cultura pop, né, ao longo do tempo. Acredito eu que todo mundo conhece milhões de Condes Dráculas ao longo de muitas inúmeras adaptações, que nem necessariamente falam sobre o Drácula em si, né, mas sempre tem o Conde Drácula na história, principalmente quando a gente fala de vampiro. Então foi muito rico pra mim conhecer de verdade a história original do Drácula, o que ele queria fazer. E aí também, pra esse livro especificamente, eu intercalei entre ler o livro físico aqui, né, e também ouvir um audiobook. E foi a minha primeira experiência ouvindo audiobook na vida. Então também quero comentar com vocês um pouquinho sobre o audiobook de Drácula e como que foi essa experiência. Sobre o audiobook de Drácula em si, eu ouvi ele no YouBook, que é um aplicativo aí que tem vários audiobooks, e ele tá de graça lá no YouBook, então por isso que eu ouvi, né, porque daí eu não paguei nem nada, mas aparentemente é tipo uma Netflix, assim, dos audiobooks, então você assina com um valorzinho por mês, daí você tem acesso a vários e tal. E eu falei, cara, eu não vou assinar porque eu quero ver, primeiro, se isso vai ser uma coisa que eu vou gostar, né, então ouvi o de Drácula, que era gratuito. Tive sorte, inclusive, do de Drácula ser gratuito. E aí, como eu tava falando, sobre esse audiobook em específico, eu não sei dizer pra vocês se ele é maravilhoso, se ele é tudo, se... Não sei, porque é o primeiro que eu ouço. Então ainda não tenho parâmetro, de fato, assim, pra falar, nossa, esse audiobook é incrível, maravilhoso e tal. Realmente eu não sei. Mas... sobre a experiência em si de ouvir um audiobook, eu achei bem diferente. Eu acho, inclusive, que eu ainda prefiro ler o livro físico, assim, ler mesmo, né, que eu quero dizer, pode ser físico ou e-book, enfim, mas ler, do que o audiobook, porque é uma experiência um pouco diferente, assim, não sei se foi o audiobook que eu ouvi e tal, mas eu não sei, eu não senti tanto que eu tava lendo, sabe? Dá pra entender, assim, tipo... eu acho que eu imaginava um pouco menos a história, porque tinha os efeitos sonoros, tinha não sei o que, e daí acho que tive que forçar menos a imaginação do que quando você faz a leitura. Como eu fui intercalando, né, entre o audiobook e o livro, eu consegui perceber que quando eu li o livro, às vezes eu sentia mais riqueza no detalhe, talvez eu prestasse um pouco mais atenção. Por outro lado, eu acho que o audiobook, ele é ótimo para momentos que você quer fazer mais de uma coisa. Então, você quer fazer uma comida, aí você coloca o audiobook. Você quer comer um negócio que você não tem como ficar comendo e lendo, você coloca o audiobook. Você quer trabalhar, você coloca o audiobook. E aí você fica ouvindo e você vai fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, que é ótimo, principalmente pra gente que tem canal no YouTube, né? Porque às vezes é difícil encaixar a leitura no dia a dia, principalmente quando o seu dia ele é muito cheio de trabalho.
Então acho que isso do audiobook ele facilita muito, e isso foi uma coisa que eu gostei demais em ouvir o audiobook. Mas eu acho que ainda prefiro mais a leitura. Porém, entretanto, todavia, eu ainda quero ouvir outros audiobooks. Inclusive, me indiquem audiobooks que vocês consideram audiobooks excelentes e muito bons, pra eu ainda ter, eu preciso saber curar ainda mais isso, entender se eu gosto, se eu não gosto. Acho que ainda tá num meio termo, assim. Eu acho que foi uma boa experiência, mas eu gostei mais de ter lido o livro do que ter só... Se eu tivesse só ouvido o audiobook, eu acho que eu não ia ter tido a experiência gostosa e literária do que ter lido o livro junto, sabe? Enfim, acho que isso aí é sobre o update de audiolivros que eu tinha comentado, inclusive, no Instagram, que eu ia dar pra vocês. Mas eu quero ouvir outros, de outras histórias, pra saber se é uma coisa que eu vou curtir e tal, que eu vou conseguir encaixar na minha vida de uma forma que seja fluida e que se torne parte de mim como leitora. E aí, voltando pra história de Drácula mesmo, né, do que eu achei, como eu já falei diversas vezes, eu tinha muito medo de ler Drácula por conta de Frankenstein, nem vai entrar muito nesse parâmetro, mas não tem nada a ver, gente. São histórias bem diferentes, o jeito de narrativa é bem diferente, e graças ao bom Senhor Jesus, foi assim, porque eu me surpreendi, gostei muito de Drácula, enquanto Frankenstein foi uma surpresa muito negativa pra mim. Então eu fiquei muito feliz mesmo de ser assim. Inclusive, eu acho que é uma leitura muito mais dinâmica, né? Como eu comentei com vocês, tem diversos personagens, então vão ter personagens que você vai adorar e que você vai se apegar e que você vai querer saber mais, que você vai querer ouvir mais da história. Em compensação, tem outros personagens que você não vai curtir tanto assim, ou que vai te irritar um pouco, sabe? Pra mim, especificamente, eu adorei a Mina, mas, em contrapartida, eu detestei o Van Helsing, gente. Vocês têm noção disso, né? Eu já tinha contato com Van Helsing em diversos também adaptações aí. E, inclusive, esse é outro ponto. Foi muito bom saber quem é o Van Helsing original. Porque eu não fazia ideia que o Van Helsing era quem o Van Helsing é. Então, se atentem a isso, vocês que ainda não leram Drácula. Vão com isso na sua cabeça. Não tenham aquela percepção do Van Helsing de caçador de vampiro, não sei o quê. Porque ele é um personagem bem diferente. Ele é um bom personagem no que ele se propõe, mas ele me irritou com o jeito dele. Ai, não sei, não consegui me apegar ao personagem, achei ele chato. E aí, como eu tava falando, eu gostei muito da Mina. E eu acho que, inclusive, eu detestei tanto o Van Helsing por um machismo muito grande que tem nesse livro. Obviamente, um machismo que tem por conta da questão da época e tal. Que é o machismo de colocar as mulheres muito como ali o sexozinho frágil, que não entende tão bem, que não pode ouvir certas coisas, não pode saber do plano, não sei o quê, porque ela não vai aguentar, porque ela é mulher. E, inclusive, tem uma frase que o Van Helsing usou diversas vezes nesse livro, que me irritava muito, que era que a Mina era uma mulher com cérebro de homem. E isso, gente, me irritava num nível que eu queria entrar no livro, dar um soco na cara dele e falar: que porra é essa, mulher? Que é isso? Chato pra caralho. O Van Helsing me irritava, gente. Inclusive, até pelo Van Helsing me irritar tanto, eu fiquei torcendo horrores pelo Drácula. O livro inteiro eu queria que... Falei, ah não, tomara que o Drácula ele vire, ele consiga fazer isso e aquilo. Não vou dizer pra vocês quem vence. Vocês vão ter que ler pra saber. Mas eu fiquei torcendo pelo Drácula, porque eu achava o Drácula um personagem mais intrigante, um personagem mais carismático e tal. E eu, particularmente, a minha pessoa, ia adorar me tornar uma vampira e viver eternamente sendo linda e bela. Então, se a gente vai fazer alguns atos aí meio esquisitos, talvez, mas fazer o quê, né? O preço da beleza, né? E da eternidade. Então, eu torço pelo Drácula nessa história toda aqui. Eu quero que ele ganhe, quero... Ai, Drácula, vai, time Drácula. E aí, só pra gente fechar aqui, que eu acho que essa resenha já tá bem grande, esse livro, pra mim, ele só não é 5 estrelas por 2 motivos. O primeiro deles é que eu acho que deixa um furo na história. E aí, eu fiquei bem chateada, porque eu queria uma explicação pra isso. E aí, ficou esse furo. E aí, eu vou entrar aqui num pontinho de spoiler, só pra comentar com quem já leu. E até pra vocês me derem aí alguma opinião de vocês sobre isso. Mas eu deixo aqui o momento que eu paro de falar e falo do segundo ponto que eu não dei 5 estrelas. Mas é isso. O primeiro ponto é porque deixou um furo na história. Então, falando com spoiler, pra mim, o furo que ficou na história é como que o Jonathan saiu do castelo com aquelas 3 vampiras lá atrás dele e foi parar na irmã Agatha, lá no mosteiro e tal. Deixo aí esse questionamento pra vocês, porque eu também não entendi. Ele simplesmente conseguiu fugir. Mas tudo bem, Bram Stoker, eu vou passar um paninho aqui pra você e vou deixar tudo bem, mas isso me fez tirar alguns pontos do seu livro. Voltando aqui, então, sem spoiler. E o segundo ponto, então, que me fez não dar 5 estrelas pra esse livro foi o fato que ali pro meio do livro, acontece que eu achei que ficou um pouquinho repetitivo, sabe? Ficou um pouco assim, vamos fazer um plano, vamos fazer um plano, vamos fazer um plano.
Vamos fazer um plano. Vamos fazer um plano. E aí, não é nem que eles não colocavam um plano em ação, tá? Os planos que eram feitos, eles eram colocados em ação. Só que eu achei que tava assim, meio que, ai, tá bom, gente, mas não vai, sabe? E aí me cansou um pouco, mas ainda assim é um livro, então, aí 4 estrelas. E é um livro excelente, eu acho que vale muito a pena. Eu, inclusive, quero assistir a adaptação de 1990 e alguma coisa, que tem a Winona Ryder como a mina e tal. Quero saber, todo mundo fala muito bem dessa adaptação, quero assistir, não assisti ainda. Inclusive, tem uma adaptação da Netflix, deixo uma fotinho pra vocês aqui, que saiu, se eu não me engano, em 2019 ou foi em 2020, bem no comecinho do ano. Que eu assisti, é uma minissérie de 3 episódios, e os 2 primeiros episódios, eles são bem bons, mas o terceiro ele peca. Só que é uma adaptação, assim, mais modernosa mesmo, sabe? Então, o Van Helsing, ele é outra pessoa, tem várias diferenças mesmo, não é como na obra original. Mas ele tem uma basezinha ali da obra original. Inclusive tem alguns personagens que eles estão no presente, outros que só ficaram no passado, sabe? É bem modificado, mas os 2 episódios são bons. O terceiro pecou e eu não gostei tanto. Mas se você quiser assistir essa adaptação, você pode assisti-la. Ah, e outra coisa, agora pra fechar de verdade, sobre essa edição aqui da Dark Side, que é uma edição muito linda, muito maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu já mostrei em outros vídeos. Eu acho que eu fiz unboxing, sei lá, book haul, alguma coisa assim nessa edição. É uma edição linda, é uma edição que tem muitos extras, é uma edição que tem aqui uma apresentação, depois tem uma introdução da própria Dark Side, e aí depois que termina o livro, o Drácula em si, tem um conto do Bram Stoker, depois tem algumas resenhas, entrevistas e cartas, aí tem pós-fácil, aí tem várias coisas, e inclusive tem uma galeria aqui de todas as adaptações que tiveram do livro e tal, várias cartas também aqui do próprio Bram Stoker. É uma edição, assim, gente, tipo, muito caprichada, e é tipo assim, colecionadorzão, sabe? Você que ama, você precisa ter essa edição. Tem essa edição aqui numa capa amarela também, que é super bonita. Eu compraria, admito, só pra ter na estante. Mas sobre a leitura mesmo dessa edição, que é o que eu quero falar. Eu achei um pouco cansativa a leitura aqui. Eu não li os extras, tá? Porque eu fiquei com muita preguiça e eu queria viver minha vida. Mas como eu tava falando, eu acho que é uma edição, assim, um pouco cansativa. Eu não sei se é a melhor diagramação do mundo. Eu achei a letra muito pititica, sabe? Muito pequenininha. Essa fonte também serifada. Não sei se foi a melhor. Eu entendi que é a fonte que faz o contexto geral aqui com a edição e tudo mais. Mas eu achei um pouco cansativo pra ler. Eu não posso dizer pra vocês qual edição que é a melhor de ler, porque eu só li por essa. Mas fica aí isso pra vocês, que pode ser uma edição um pouquinho cansativa, apesar de preciosa e belíssima para a leitura de Drácula. Então é isso, gente. Foi isso para Drácula. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Se você quiser comprar essa edição, compra pelo meu link. Se você quiser comprar outra edição, compra pelo meu link. Os dois estão aqui na descrição. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Sempre dando o melhor dele. Nossa, mas puta que pariu, hein? Que inferno. Pra mim, especificamente, Pra mim, é sempre esse viadinho desse cachorro, cara. Puta que me pariu.